Antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou o professor Mauro Davi Kukerkorn, da Cátedra de História Judaica da PUC São Paulo. Mais uma vez estaremos iniciando um novo curso no COGEAI. Desta vez, Olhares Judaicos, Universalismo e Nacionalismo. Discutiremos 4 temas. Primeiro, o papel social da religião a partir do célebre livro de Karl Marx, A Questão Judaica. Posteriormente, discutiremos o antissemitismo no século XX nos Estados Unidos, tendo como base o famoso caso do casal Rosenberg. Depois, discutiremos o papel, a relação entre ciência e religião, tendo como base os textos clássicos do grande físico Albert Einstein, Como Vejo o Mundo e Carta de Deus. E encerraremos o curso com a reconciliação da Igreja Católica com o judaísmo no século XXI, tendo como base o texto no livro de Bento XVI, Jesus de Nazaré, volume 2. Espero todos vocês lá. Obrigado. Nova Estela, Ciência em Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é gravado aqui na Monte Alegre, nos estúdios da TV PUC, mas que tem o apoio da história da ciência, de uma área talvez não conhecida de todos, que a PUC é talvez pioneira na América Latina, com um centro especializado, com uma grande biblioteca digital, quando ainda não se falava em bibliotecas digitais, a gente já tinha uma grande quantidade de textos disponíveis para os nossos pesquisadores lá no campus da Marquês de Paranaguá, campus muito bonito da PUC, menos conhecido, mas aonde ocorrem as atividades da área de exatas e incluindo a nossa história da ciência. A cada semana eu apresento aqui um debate sobre a ciência, trazendo algum professor do nosso programa, algum pós-graduando, né? E hoje nós temos a alegria de receber aqui um doutor, recém-doutor, Marcos Kalil, conhecido lá em Santo André, pelo Planetário de Santo André, e também no Climatempo, né? Colabora com o Climatempo, todo mundo escuta o Climatempo para saber, para ouvir que não vai chover, daí leva o guarda-chuva, ou se vai chover, deixa o guarda-chuva em casa, mas enfim, o Marcos é colaborador aqui do Nova Estela, já teve vários programas conosco, e eu convidei ele hoje, né, para uma área que a gente se preocupa bastante aqui no programa, que é a difusão, né, do conhecimento científico, né? É um problema no nosso país, né, assim, despertar na juventude, né, o interesse pela ciência, né? A gente sabe no mundo que aonde, né, há mais interesse pela ciência, o país acaba até tendo aquela saudável consequência da pesquisa científica, que é aplicações tecnológicas, royalties, né, e patentes e tudo mais, e a gente acaba pagando um certo mico no Brasil, né? Cada vez que a gente pega um aparelhinho, hoje em dia todos os brasileiros têm um aparelho digital, um aparelho celular, um computadorzinho móvel, né? E cada vez que a gente pega um desse bichinho na mão, a gente está pagando para algum lugar do mundo royalties, porque o design, né, daquele bicho, o peso dele, a cor, daqui a um tempo o cheiro dele e tal, ele é determinado por centros de pesquisas em outros locais do mundo. Isso, voltando ao nosso ponto, tem a ver com a dificuldade da divulgação científica, do despertar aquela veia para a curiosidade, a investigação científica, né? O Marcos trabalha nessa área já há muitos anos e a gente sabe que o planetário, né, a astronomia, talvez é um grande aliado da divulgação científica. Provavelmente as pessoas de interesses, formações mais variadas gostam de olhar para o céu, gostam de conhecer o céu, né? Achar uma estrela, achar uma constelação, observar um fenômeno, né? Como é que estão os planetários no nosso país, o teu planetário e de um modo geral, como é que está o estado da arte, Marcos? Tudo bem, Zé? Tudo bem, pessoal de casa? Quero agradecer o convite para poder falar desse assunto sobre planetários, principalmente planetários no Brasil, né? São cerca mais ou menos de 40 planetários fixos.
tá? Segundo, você há uma divergência um pouco às vezes no dado com o professor Irineu Gomes Varela, do Planetário do Ibirapuera, né? Ele é professor de lá, ele fez um censo, né? E o pessoal da Associação Brasileira de Planetários, né? Uns dizem 36, outros 40 e tal, mas é mais ou menos esse valor aí, entre 36 a 40 planetários fixos, com cúpula instalada lá, né? Você tem planetários de grande porte, por exemplo, o planetário do Ibirapuera, o planetário do Carmo, em São Paulo, que são 2 planetários que atualmente, nós estamos agora 2013, né? Eles estão aí, meados de 2013, eles estão fechados, estão inoperantes, infelizmente, os 2. Os 2. O Ibirapuera também, infelizmente. Por causa da Copa? Hã? Por causa da Copa? Realmente não se desconhece. Imagina quando chegar a Copa, então. Aí fecha todos. Fecha. O Planetário de Santo André, da qual eu sou coordenador científico, lá está, graças a Deus, muito bem. Nós temos 1 ano, mais ou menos, de planetário, abrimos 7 de abril o planetário. Ele é considerado atualmente o planetário mais moderno da América Latina, né? E é um planetário de grande porte. O que é um planetário de grande porte? É 240 lugares, mais ou menos. Você tem o planetário do Rio de Janeiro também, na Gávea. Muito ativo. Ativo, o pessoal lá forte no trabalho, muito bom. Eu trabalho lá na Secretaria da Educação, muitas vezes quando eu estou no elevador ali esperando, tem um muralzinho, quase que todo, eu vou a cada 15 dias, sempre tem alguma atividade do planetário lá do Rio de Janeiro. O trabalho deles é excelente, mas você percebe, por exemplo, o planetário do Rio de Janeiro é uma fundação, né? O planetário de Santo André, nós somos uma OCIP, né? Então, você começa a ter agora, nesse momento, planetários, e por que não dizer centros de ciências, porque o planetário de Santo André está inserido dentro da Sabina Escola Parque do Conhecimento, que é um centro de ciência que tem 11 mil metros quadrados. Tem pinguim, 23 pinguins, se não me falha a memória, tem um aquário com tubarão, 100 e tantos experimentos de física, né? Quer dizer, é um centro de ciências lá de museu, né? De ciência, eles não gostam muito da palavra museu, né? Mas é um centro de ciências da qual você tem um planetário, e isso é gerenciado por OCIPs, e funciona que é uma maravilha. Quer dizer, quantas vezes eu escuto pessoas falando, poxa, eu fui no de Nova York e esse planetário aqui é bem melhor, né? Quer dizer, para a gente que trabalha lá dentro é gostoso você ouvir isso, né? Então você tem essa média de 40 planetários fixos. Agora, planetários itinerantes, aquele que ele vai lá e você enche a cúpula com aquele sistema de ar, de ventilação, às vezes uma cúpula mais rígida e põe um projetor, vai em escola, vai em shoppings, em clubes, por exemplo, não se tem ideia de quantos existem no Brasil. O que está acontecendo atualmente, de uns 3, 4 anos para cá, os planetários digitais estão entrando com muita força no Brasil. Planetário digital. Digital. Explica para o telespectador, né? Que nem todo mundo... Então vamos lá. Eu nunca vi um planetário digital, já fiquei curioso. Você tem o planetário clássico, né? O pessoal que nunca foi no planetário, vá no planetário, entra lá na Associação Brasileira de Planetários, verifica se tem alguma sociedade. Mas você tem o planetário clássico, que é a esfera, né? O projetor no centro da sala, que ele então acaba colocando aí na cúpula... O céu. Né? O céu. Qualquer latitude, longitude da Terra, qualquer data, você tem as estrelas, tal qual nós vemos na natureza. Tá? Então lá você tem esse equipamento lá que projeta as estrelas. Esse é o projetor, que muitos chamam o projetor de planetário. É uma definição que você tem. Você pode ter a sala como um todo sendo planetário ou o espaço do prédio junto com a sala sendo o planetário. Em geral, quando você chega na cidade, tem uma plaquinha planetária. Isso, exatamente. Que é o prédio. É o prédio. Mas eu entendi, a própria máquina... A própria máquina é também considerada como planetário. Então você tem esse equipamento. Então você tem alguns planetários no Brasil que só tem esse equipamento. E são munidos alguns com data show, né? Faz aquela imagem que a gente chama de flat screen, chapadinha como data show. Você tem planetários, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? A cúpula maior, o Ibirapuera e o Ibirapuera, o Carmo eu não me lembro porque ele passou por uma atualização mesmo estando fechado, mas que trabalha com projetor de slides. Quer dizer, aonde vai encontrar quem faça slides hoje em dia é difícil. Eu trabalhei no planetário do Ibirapuera, nós estávamos partindo para a produção de slides, já que não conseguimos a implantação dos digitais. Mas tudo bem. Mas tem os canhões lá de data show que faz flat screen, tá? Muito bem. Evolução foi tal qual que de uns 6, 7 anos para cá, isso mais Estados Unidos, tal, Europa, fizeram o planetário digital.
Então, o que vem a ser o planetário digital? Você tem o data show ou um projetor, seja ele qual for. Vamos pegar o mais simples, tá? Que geralmente faz nas cúpulas itinerantes, tá? Nesses planetários itinerantes que rodam pelo Brasil. É um data show, um computador. E nesse data show você coloca uma lente de olho de peixe. E você então faz a projeção em 360 graus. Esse é o sistema mais simples. Existem outros que você tem uma lente esférica. E aí o data show projeta num espelhinho plano, bate nessa lente esférica e projeta ocupando uma parte da cúpula, quase toda a cúpula, né? Então esse é o planetário digital. E aí muitas empresas estão produzindo os filmes em full dome, que a gente fala. O que é filme em full dome? É você sentar, vamos pegar o exemplo do planetário de Santo André. Você tem lá a sala circular, algumas são unidirecionais, voltadas para um único ponto de visão, em formato de ferradura, tá? Para o pessoal entender em casa, e outras são circulares. Então você senta, você olha o teto. E o filme todo vai acontecer em 360 graus. E aí você abre possibilidades para não só passar astronomia. E aí você tem um campo novo agora que te permite passar filmes, por exemplo, eu já assisti vários, assim, Fúrias da Natureza. Então você entra num ciclone, no furacão. Você tem um filme maravilhoso, eu particularmente adoro, Calooca Hina, que é uma espécie de Procurando Nemo, né? Animação mesmo, e os peixinhos vão andando, você fica dentro do mar o tempo todo, né? Tem um de Darwin, por exemplo, que é maravilhosa, aquela tomada, que passa o Beagle, você vê o Beagle surgindo, ele passa do teu lado e você olha para trás e ele vai embora, né? E aí à frente você vê a ilha chegando, dá um tchauzinho pro Darwin e tudo. Tem Viagem ao Corpo Humano. Eu vi um nos Estados Unidos, acho que em Nova York, que é o Big Bang. E é interessante que na hora que você vai entrar tem um aviso, que eu achei muito curioso, que se você tem problemas cardíacos é perigoso. Porque na hora que o Big Bang acontece dá uma certa explosão, né? A gente brinca lá, fala, se você tem problema de labirintite, vertigem, andou em montanha-russa e não se sentiu muito confortável, em determinados momentos é bom fechar os olhos, porque começa a girar as coisas, dependendo do movimento que tem, mais acelerado ou não, né? O fato é o seguinte, professor, o Brasil culturalmente ainda não está muito aberto para esse tipo de filmes. Aí eu te explico por quê. Como a gente é um planetário de última geração, a gente traz tecnologia que ainda não tem no Brasil e filmes, por exemplo. Quando você roda um filme como, por exemplo, Calooca Hina, que é um Procurando Nemo, um filme infantil para crianças, mas não tem estrelas, o pessoal reclama. Entendeu? Então, o termo você tem planetário, que é o equipamento, o projetor no centro da sala, e também você tem o teatro digital, que ainda esse termo também está discutido. Está ainda em discussão, virtuário, cinema digital, o que é? O fato que vai te passar filme em 360 graus, e não necessariamente de astronomia. E lá quando a gente tentou passar um filme nas férias de janeiro sobre esse Calooca Hina, por exemplo, nós tivemos muita reclamação porque não tinha estrela. Então, aos poucos, nós estamos tentando... Nos Estados Unidos, eu não sei se aqui no Brasil é comum, mas eu assisti muito, dentro de parque e tudo, show de rock com laser, né? Eles pegam um laser e ficam fazendo brincadeiras com laser. Eu assisti Iena, na Alemanha, por exemplo, eu assisti o show do Queen, dentro do planetário com laser, raio laser e tudo, no planetário. Né? Tem o pessoal do Rio de Janeiro... Pink Floyd uma vez nos Estados Unidos. Então, é isso que eu ia falar. No Rio de Janeiro você tem esse filme, na cúpula em Santa Cruz, no planetário de Santa Cruz, que fica lá na BR em Rio Santos. Eles passam Pink Floyd. Você vê os martelinhos marchando em torno da cúpula, né? Só que, eu não sei se é uma questão cultural da questão de São Paulo, por causa do planetário de Ibirapuera, clássico, que eu tenho muito respeito, né, pelo pessoal, o professor Irineu Gomes Varela, o Paulo Varela, que lá é um planetário clássico de 50 e tantos anos, 57 anos, se não me falha a memória, que realmente faz astronomia e passa astronomia. Mas, então, o pessoal quando vem para o meu planetário, por exemplo, o planetário de Santo André, o pessoal vem com a cultura de ver estrelas. Então, é muito complicado. Então, aos poucos, nós estamos colocando essa questão do teatro digital com filmes que não só falam de astronomia. Entendam, eu não vou tirar a astronomia, tá? A prioridade do nosso planetário é a astronomia. Nós atendemos escolas terça, quarta, quinta-feira e falamos de astronomia. Mas você está inserido dentro de um centro de ciências.
divulgação de ciência, onde você tem um equipamento que te permite você extrapolar além disso. E a gente tem filme lá. Cada filme custa $40 mil. Você entendeu? Então por que eu não vou exibir esses filmes para privar a população de algo tão bonito como isso? Nós também produzimos filmes lá dentro. Também estamos, por exemplo, a gente vai ter uma sessão da bandeira do Brasil, as estrelas da bandeira do Brasil, que você não vai encontrar isso em lugar nenhum no mundo. Claro. O americano não vai fazer isso. Então nós produzimos a nossa sessão em full dome, utilizamos Blender, utilizamos After Effects, utilizamos Adobe Premiere, os softwares, para poder então produzir. E no caso quem roteiriza lá as sessões sou eu. Então eu acabo roteirizando, vai para estúdio, grava em estúdio, depois tem o pessoal que cuida de áudio, o pessoal que cuida de vídeo e joga lá dentro a sessão. Né? Então é um equipamento que te permite extrapolar além da astronomia, mas é possível você continuar falando de astronomia. Entendeu? Você falou dos Estados Unidos, o Museu de Nova York, o planetário recente que abriu agora no Canadá. As sessões lá são sessões de 20 e 30 minutos. Tá? Então, por exemplo, no Canadá, no planetário, é fantástico. Começa às 9 horas da manhã, termina às 5 horas da tarde, sessões a cada meia hora, de 20 minutos. Você tem uma que é só show de artes, é só espetáculo de artes, e você tem outra... Isso. Eu ia te falar isso, São Francisco, por exemplo, o planetário está naquele parque que tem o jardim chinês, que parece umas músicas dos anos 60 e tal, e você passa pelo planetário, vê a programação, então você quer um Pink Floyd, né? Então é às 5 horas da tarde, você está lá às 2 da tarde, você vai embora, passeia, faz outras visitas lá na região e volta para o planetário, já compra lá teu ticket, tudo, volta às 5 horas, porque aquela sessão do Pink Floyd é só naquele... Você entendeu? O planetário, como você falou, eu já tenho observado isso pelo mundo, ele tem uma programação variada no mesmo dia. E você escolhe. Obviamente, existem os horários que são escolas, você vê pelo uniformezinho das crianças, que são visitações para a apresentação de astronomia, para conhecer o céu, despertar o interesse. E tem cursos lá também no planetário? Tem cursos, nós oferecemos cursos sempre nas férias. Então, geralmente são cursos, mini cursos, 4 dias, terça, quarta, quinta e sexta. Então, nas férias, a gente sempre proporciona para o pessoal. Nós temos um Face. Posso divulgar o Face, professor? Claro. É sabina.planetário. Sabina.planetário. Nós temos 46 mil seguidores. Já vou seguir vocês. Por favor, será uma honra. Lá eu sempre divulgo, por exemplo, no Dia dos Namorados. Já está curtido. Aqui. Que ótimo. No Dia dos Namorados, por exemplo, nós estamos com tivemos a lua próxima do aglomerado da Colmeia, né? Que fica na constelação do Câncer, né? O caranguejo em português. Então eu coloquei, né? Quer dizer, o céu nos proporcionou um momento romântico, um momento doce no Dia dos Namorados, a lua próxima da colmeia. E ensino como observar. Então volta e meia eu coloco algumas coisas como a pessoa pode observar a lua próxima de Saturno, tudo a olho nu, próximo de Júpiter, ou mesmo Júpiter, enfim. A gente vai postando. Você está me falando, eu estou lembrando o ex-secretário da Educação aqui de São Paulo, Alexandre Schneider, num debate que nós organizamos há um tempo atrás, ele ainda era secretário, tem um tempinho, e ele contava isso, que os filhos dele, molecada, criança, né? Um dos filhos dele, pelo Face, virou, provavelmente no teu planetário, né? Ele virou super ligado em várias páginas, né? Vários grupos, né? De astronomia, né? E o moleque, sei lá, pré-adolescente, 12 anos, 10 anos, tal, ele perde, né? Ele gasta horas do dia, né? Nesses grupos, nessa coisa, ele virou um super interessado em... Como que está sendo essa questão das redes sociais e a interface? Você até me comentou que você cuida do Twitter da Climatempo, né? Da Climatempo, A Climatempo é uma assessoria que eu faço porque o pessoal confunde muito fenômenos meteorológicos com astronômico. Então eu tenho uma página na Climatempo, vai pela Climatempo, tem lá o linkzinho canais astronomia, ou diretamente momentoastronômico.com.br. Lá eu publico todo dia 1º o que a pessoa pode observar no céu. Naquele mês. Dentro daquele mês, válido para o Brasil todo, né? Que já é difícil fazer pela questão de latitude e longitude, mas eu coloco lá. Se você for imprimir, dá mais ou menos umas 30, 40 páginas de coisas que você pode observar a olho nu. Todo mês. Todo mês. Linkados, inclusive, dias a dias, de fenômenos que acontecem, e eu me preocupo muito pela questão de eventos em grandes cidades. Tá? Porque... Eu estou me lembrando, não sei se eu estou viajando, eu estou lembrando que acho que até uns anos atrás, eu me lembro quando eu morei na América do Norte, estava estudando lá,
Acho que o New York Times sai uma fotinho do céu todo dia, né, no jornal, ou uma vez. Não desconheço essa informação. Mas... eles tinham uma sessão de xadrez, que no Brasil faz muito tempo que não tem, eu acho que demonstra as nossas quedas, né? E eles tinham uma sessão que eu acho que tinha uma fotografia do céu, acho que diária, ou mensal no jornal. Então, e isso seria legal para você fazer impresso, né? Na época do impresso. Então eu publico lá, e aí de quebra eu tenho meu Twitter, @MarcosCalil, né, onde só posto essas informações. Então você está no seu Twitter, você recebe lá, Lua próxima de Saturno, entendeu? Aprecie agora, após o pôr do sol, olhe para cima e veja Vênus, sabe? Coisa assim, né, para o pessoal poder. E isso acaba difundindo, toma uma proporção que a gente não tem ideia, né, da coisa. Porque é interessante que tem gente dos Estados Unidos que me segue. Tem gente de Portugal, enfim. Eu, no caso, quem for inclusive se aproveitar do meu Twitter, você pode ver quem as pessoas seguem, né? Eu sigo mais ou menos 130 pessoas ou agências ou observatórios planetários somente exclusivamente astronomia. Agência Espacial Japonesa, a ISS, a NASA, Agência Espacial Europeia, enfim, observatórios do mundo todo. Então, qualquer coisa que aconteça na astronomia está lá no meu Twitter na palma da mão do celular, que isso eu acho fantástico, né? Então, quando alguém publica aí no Jornal Nacional, sei lá, qualquer jornal, os chineses acabaram de ir para o espaço para montar uma estação espacial. Já estava sabendo faz tempo lá, porque a gente segue, né, as revistas americanas de astronomia, as francesas de astronomia. Então, você sempre está antenado com isso. E essa rede social, né, te permite muito. Teve uma vez, assim, e às vezes as coisas até inocentes, que para nós é tradicional. Teve uma vez que eu postei, super tradicional, Lua próxima de Júpiter, acontece todo mês, não é raro, quando Júpiter está visível no céu, né? Teve 20 mil, que o pessoal vai disparando, né? 20 mil... retweets. Não, pelo Face, que o pessoal gostou, curtiu. Curtiu. 20 mil entendeu? curtições. 20 mil, quer dizer, pô, você atingiu muita gente com isso, né? E não sei se 20 mil pessoas olharam para o céu, mas pelo menos se interessaram. E é isso, é a porta de entrada. Como você falou, o filho do ex-secretário, né, de Educação, essa meninada, eles estão super antenados, é a porta de entrada para começar a essa curiosidade científica, a investigação científica, de poder olhar para o céu, mesmo que esteja nas grandes cidades com poluição luminosa, não interessa. E o papel do planetário também é esse, o papel do planetário é a porta de entrada para a criança, né, ou adulto, não interessa, olhar e falar, poxa, é isso que eu quero fazer, como é que eu posso saber mais sobre isso? E se encantar e ir atrás. Esse é o nosso trabalho. Muito bom. E aproveitando que você falou, obviamente o Calil é suspeito, mas ele vai dizer, claro, se interessou, se despertou, vai até um planetário. Como você falou, aliás, é fundamental. Quem nunca foi num planetário não viveu. Exatamente. Agora, também na internet, quer dizer, você acha que há a possibilidade da pessoa ter um certo desenvolvimento desde a tua página no Face, como outras páginas, outros sites, tem alguns sites? Sim, temos que tomar um pouco de cuidado, Zé, porque você sabe que também tem um monte de besteira na internet, né? Então, por exemplo, o Observatório Nacional tem um curso online de excelente qualidade que você pode fazer, tem que ter um certo nível avançado aí, o pessoal, meus alunos, quando eu dava aula na Oswaldo Cruz, 3º ano, faziam esse curso também, né? Curso online. Online, gratuito. Tá? Você tem páginas do próprio Planetário do Rio de Janeiro, por exemplo, que tem lá artigos, eles colocam notícias sempre também muito boas. Planetário, que mais? Além de planetário, você tem clubes de astronomia, são 160 mais ou menos clubes de astronomia no Brasil. Só o Clube de Astronomia de Brasília é fantástico, o Clube de Astronomia de São Paulo, CASP, tem mais de 500 membros. Tá? Então os caras discutem de tudo, desde construção de telescópio até observação do céu, enfim, raios cósmicos, tudo, né? E as páginas do IAG, Instituto Astronômico Geofísico, da USP, também muito boa. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul, o professor Kepler, por exemplo, ele tem um livro dele, Astronomia e Astrofísica, que está inteirinho na internet, disponível para as pessoas poderem estudar. E redes colaborativas, você tem, por exemplo, GalaxyZoo, que é um site, galaxzoo.com, acho que é .com.org, que você faz lá, em meia hora você aprende a classificar as galáxias, né,
de acordo com o diapasão de Hubble e tal, morfologia de galáxias, que você começa a participar de uma rede colaborativa, onde você começa a receber fotos do telescópio Hubble, que te põe lá milhares de galáxias, porque ele tira foto de um campo e lá você tem centenas de galáxias não classificadas, que não vai dar para classificar. Os astrônomos que existem hoje não dá. Então eles jogaram numa rede corporativa, onde as pessoas fazem essa aulinha rápida lá, aprende a morfologia de galáxias e começa a classificar as galáxias. Ajuda na ciência a classificação de galáxias. E funciona? Maravilhosamente bem. Uma Wikipedia das Entendeu? galáxias. É o Wikipedia de galáxias, vamos dizer assim. Então você tem aí essas redes colaborativas. Quem quiser, por exemplo, falar assim, não tenho dinheiro para comprar um telescópio. Slow.com. Você paga $50 por ano e você tem acesso acho que é 1 hora por semana, de observação nos observatórios, esteja na Austrália, Ilhas Canárias, que é na África, ou Chile. Você tem 24 horas. É fantástico já foi lá? Já? Um dia foi lá. Você tem 24 horas de observação do céu no seu computador, na sua casa, que você pode tirar fotos, inclusive. E você paga um tempinho para você ser o... $50 por ano. Legal. Por ano. Quer dizer, entendeu? E você reserva a tua hora de observação e você vai lá e faz a observação da Lua, de Júpiter, de cometa, o que você quiser. Ele tem um catálogo de observação disponível, ou você entra com a seção reta e declinação, que são coordenadas equatoriais que a gente utiliza para descobrir o astro. Entendeu? Já descobriram, por aí descobriram cometas. Quando tem eventos como eclipses, por exemplo, que não dá para ver aqui no Brasil, você acompanha pela internet através desse site, por exemplo, ou por redes sociais, também Twitter. Muito bom, Calil. Eu queria agradecer mais uma vez a sua visita ao Nova Estela. Hoje eu acho que foi um programa bastante provocador, né? Porque pode motivar o nosso telespectador do Brasil, do mundo, né? A gente está no YouTube, a TV PUC agora é muito abrangente, né? Mas podemos esperar, né, como você falou, que esse trabalho dos planetários, de pessoas como o Calil, com uma boa formação em História da Ciência, acabem se revertendo numa reflexão e também numa motivação para que mais gente se interesse pela ciência no Brasil, né? E o Brasil possa, nesse século XXI, ter um desempenho, né? Um número de pessoas envolvidas maior. Nova Estela se despede, esperando ter o nosso telespectador conosco a semana que vem para um novo debate.